turminha do quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Bom, eu venho hoje, através desse vídeo, trazer uma aula legal pra vocês. É um assunto que eu gosto bastante, que é o assunto de fração. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai aprender a simplificar uma fração. O que significa simplificar uma fração? Simplificar uma fração significa reduzir essa fração a ponto de torná-la irredutível, tá? Eu encontrar a menor fração equivalente daquela primeira fração que eu tenho. Então, quando eu simplifico uma fração, eu vou reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão. E assim eu consigo ter a fração equivalente, tá? Quando eu vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural que seja diferente de 1, eu encontro aquela fração equivalente que seja a menor fração. Exemplo, no seu livro aí, deu a fração pra gente, 8/16. Como é que eu vou reduzir essa fração? Bom, eu consigo achar um número que divide 8 e 16 ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso ir fazendo aos poucos por parte, como também eu posso encontrar o MEDC de 8 e 16 e já achar a minha fração, aí o número que eu tenho em comum, que possa dividir os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, a prova vai explicar passo a passo. Se você for fazer por partes, bom, que número eu sei que divide 8 e divide 16 ao mesmo tempo? Bom, eu sei que 8 eu posso dividir por 2. Então, se eu dividir por 2 e dividir por 2, 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Eu sei que 4 e 8 é um número que eu também posso continuar dividindo por 2. Então, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. E vou achar outra fração. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Eu ainda posso dividir essa fração? Claro que posso, porque 2 ele pode ser dividido ainda por 2. E 4 também pode ser dividido por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Eu achei 1/2. Quando eu acho 1/2 aqui, eu não tenho como mais reduzir essa fração, porque eu tenho que reduzi-la a qualquer número que seja diferente de 1. Então, se eu fosse fazer aqui e dividir por 1, eu ia encontrar a mesma fração novamente. E dividir por 2 eu não posso, porque 1 já é menor que 2, eu vou achar aí agora um número decimal. Então, eu não posso mais fazer a divisão dessa fração. Quando eu cheguei a 1/2, eu entendi que eu achei a minha fração irredutível, que é equivalente a 8/16, tá? Eu posso fazer dessa forma. E isso é uma fração, quando eu faço assim, eu vou tornando a irredutível pelo modo de fracionado. Eu vou fazendo de uma por uma até eu chegar ao que eu quero, que é a fração irredutível. Essas frações, elas são formadas por números diferentes, tá? 4/8, 2/4, 8/16, porém, elas possuem o mesmo valor proporcional de uma para com a outra, tá certo? Então, 8/16 é a mesma coisa que 4/8, porque se eu dobrar essa 4/8, eu vou achar 8/16, tá certo? E é assim que a gente vai resolvendo as nossas frações. Bom, quando eu faço dessa forma, eu estou simplificando por partes, tá? Mas eu também posso fazer da forma que eu venha resolver de forma direta. E como é que eu faço isso? É utilizando o MEDC. Observe aí no seu livro que eles deram para você a fração 24/36, tá?
Quando eles me dão essa fração, eu vou fazer o MEDC de 24 e 36 para poder achar qual número eu posso achar em comum que divida os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente acha o MEDC de 24 e 36, a gente vai encontrar o número 12. Então, se eu acho o MEDC de 24 e 36, que eu sei que é 12, é só dividir 24 por 12, 36 por 12. Quando eu divido 24 dividido por 12, eu vou achar o 2. E 36 dividido por 12, eu vou achar o 3. Quando eu acho essa fração, eu não consigo mais reduzi-la. Por quê? Porque não tem um número que divida 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Porque 3 é um número que não é divisível pelo mesmo número que o 2 pode ser divisível, tá? Então, 3 não é divisível por 2. 2 é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. Mas 3 não pode ser dividido por 2. Então, quando eu faço pelo MEDC, eu já vou direto à minha fração. E quando eu acho essa fração, eu estou reduzindo. Para como é que tu sabe que o MEDC de 24 e 36, ele é o número 12? É muito fácil, é só você fazer justamente essa fatoração. Observe outro exemplo, tá? Se eu pegar o número, tá aí no seu livro, 32, 40, tá? Eu posso ir fazendo por partes, mas eu posso também tirar o MEDC de 32 e 40. Quando eu pego o MEDC de 32 e 40, eu vou encontrar o número 8. Então, se eu dividir 32 por 8 e 40 por 8, eu vou encontrar aí 4 sobre 5. Não posso mais reduzir, porque o mesmo divisor de 4 não é o mesmo divisor de... Porque o divisor de 4 não é o mesmo divisor de 5. Quando isso acontece, eu encontro a minha fração irredutível, tá? Então, nós temos aí a fração irredutível, porque eu não posso mais encontrar um número natural diferente de um que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador, tá certo? Então, se eu encontrar, 2 sobre 1, eu não posso mais reduzir essa fração. Se eu encontrar 3 quintos, eu não posso reduzir essa fração. Não existe um número que divide 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, essas frações aqui, nós chamamos de fração irredutível, tá? Porque eu não posso dividi-la mais por o mesmo número natural, ok? Então, esse assunto é bem fácil e tranquilo. Espero que você tenha entendido. Façam as atividades para que esse assunto fique fixo na mente de cada um de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima.